Olá, irmãos e irmãs da Igreja da Fé Cristã, paz sobre a vida de vocês. Saudade de todos, saudade de estar aí, de ser abençoado nessa comunidade, saudade de falar aí para vocês. E quero dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui participando virtualmente desse encontro, celebrando a Deus por mais um ano de vida que Ele dá a essa comunidade. Que Deus abençoe muito, continue fazendo de vocês luzeiros em São Paulo. Eu amo essa comunidade. Todos vocês têm um lugar muito especial no meu coração. É uma casa de amigos, é a minha casa em São Paulo. Eu considero essa igreja como a minha casa na cidade de São Paulo, que é uma cidade que eu amo. Quero ler com vocês um salmo das Escrituras, um salmo bastante conhecido, livro dos Salmos, capítulo 121. Diz assim o texto sagrado: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O livro dos Salmos é o livro das canções e das orações do povo de Israel. A gente tem aqui 150 hinos, é um compilado de canções que eram entoadas em momentos diferentes da vida. Algumas dessas canções eram chamadas de cânticos de romagem, cânticos de romaria, ou cânticos de peregrinação. Eram as canções que eram entoadas nas estradas de Israel, enquanto o povo se dirigia, quer fosse para Jerusalém, para uma celebração, para uma festa do calendário litúrgico, para o templo para adorar, ou para qualquer outro motivo, em qualquer outro destino. Quando o povo se reunia nas estradas, eles cantavam em louvor, cantavam a sua confiança. As estradas eram, no mundo antigo, o espaço de maior vulnerabilidade nas sociedades. As cidades eram fortificadas, muradas. Então havia sentinela, guarda, torre de vigia. Tudo isso garantia segurança e proteção a quem estava do lado de dentro dos muros. Quem estava do lado de fora dos muros estava exposto. Era o momento que os assaltantes roubavam as pessoas, que os ladrões tiravam o que eles queriam tirar. As estradas eram perigosas. E nas estradas o povo cantava então, reforçando a sua confiança, renovando a sua fé, suplicando a Deus que os protegesse. Aqui a gente está diante de um cântico de romagem. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por muito tempo eu li esse salmo como se ele fosse uma afirmação de que nós podemos e devemos olhar para os montes porque o nosso socorro vem de lá, do alto, dos montes, do Senhor que está lá. Até que um dia eu entendi que, na verdade, esse salmo não é uma afirmação de que Deus está dos montes e de lá Ele vem. Na verdade, esse salmo é uma forma de nós nos lembrarmos que os montes não são o lugar da nossa confiança. Deixa eu te explicar. Nas religiões do mundo antigo, nas estradas perigosas, os montes eram vistos pelas pessoas como o lugar da morada dos deuses. Os deuses dos povos antigos vinham dos montes, moravam lá, ficavam lá e desciam para socorrer o povo. O salmista não é de qualquer povo, o salmista é adorador do que ele chama o Deus que criou os céus e a terra. O Deus que não mora nos montes, o Deus que está nos altos céus. Era essa a imagem que estava no imaginário religioso do povo daquela época e naquela cultura. De modo que quando ele diz assim, elevo os olhos para os montes e pergunta, de onde virá o meu socorro? O que ele está dizendo nas entrelinhas é, o meu socorro não vem dos montes. Ele inclusive responde, o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Os montes eram a morada dos ídolos. E o que o salmista está dizendo é, nós não confiamos nos ídolos, nós confiamos no Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Ao longo da nossa caminhada é muito fácil nós desenvolvermos ídolos,
Não ídolos com roupagens religiosas. Desse o nosso coração está protegido, a gente está distante. A gente consegue perceber com muita facilidade um ídolo religioso, a ponto da gente olhar para qualquer outra divindade de qualquer outra religião e dizer: eu não sou um adorador dessa ou daquela divindade. São ídolos. Não curvarei os meus joelhos e não abrirei o meu coração a eles. O difícil, amigos, eu penso, é a gente identificar na vida os ídolos que não têm roupagem religiosa, os ídolos que se escondem no nosso coração. Sim, ídolos que não têm nomes próprios, ídolos que não têm hinos que são cantados a eles, hinos que não pertencem a matriz religiosa nenhuma, mas que são cultivados pela gente. Ao longo da nossa jornada é muito fácil a gente depositar nos ídolos a nossa confiança, achar que eles trarão solução para os nossos problemas, darão estabilidade para a nossa vida. Por exemplo, no curso de vida de uma igreja, o seu sucesso pode ser um ídolo. O fato de uma igreja sobreviver a tantos desafios, a tantas tentações, a tantas lutas, pode fazer com que uma igreja desempenhe uma confiança tão grande em si, na sua capacidade de gerir crise, na sua capacidade de se reinventar, nas suas habilidades, na sua equipe, que ela faça de si mesma e de todos esses elementos um ídolo. Sim, a minha autoconfiança, o meu recurso, a minha estabilidade, a minha posição social ou qualquer outra coisa pode ser um ídolo que se esconde no monte na minha vida. De forma que quando eu ando pelas estradas e sinto a vulnerabilidade da existência, eu olhe para esses montes ou para o que quer que eles representem e eu identifique esses ídolos e eu deposite neles a minha confiança. Nenhum ídolo é capaz de dar conta da nossa vida. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. O Deus que não permite que os nossos pés vacilem. Ou seja, em outras palavras, o Deus que se compromete em sustentar a nossa história, mesmo que a gente trema de medo, de fraqueza ou de qualquer outra coisa. Eu gosto dessa canção porque essa canção é uma espécie de confissão do salmista que diz aqui que é tentado a olhar para os montes. Sim, os nossos ídolos estão diante de nós. As nossas fontes de segurança, de conforto, de estabilidade, elas estão aí, nós as conhecemos. E nós sempre temos diante de nós o desafio de olharmos para elas e de percebermos que talvez, por mais importantes que elas sejam na nossa vida, elas jamais devem ser tratadas como a nossa fonte última de segurança, de conforto e de proteção. Eu gosto de pensar nos ídolos enquanto esses elementos que nos fazem apontar para a razão última da nossa esperança. Deixa eu ver se eu explico. A minha família pode funcionar para mim como um ídolo, o dinheiro pode funcionar para mim como um ídolo, a religião pode funcionar para mim como um ídolo. E a questão não é eliminar essas coisas da minha vida se elas são para mim um ídolo. A questão é mudar o olhar que eu tenho a respeito delas. A minha família sempre vai ser um importante para mim. O que ela não deve é ocupar o lugar de Deus na minha vida. O dinheiro é importante para que a gente pague as nossas contas, para que a gente realize os nossos sonhos. O que ele não pode é ser Deus na minha vida. A religião, a comunidade de fé, elas são fundamentais no cultivo da minha espiritualidade. O que elas não podem é virar um fim em si mesmo e ocupar o lugar de Deus na minha vida. É nesse sentido que eu penso que os montes, eles devem estar aí. A gente deve olhar para os montes, o que quer que eles representem na sua vida e na minha vida. O cuidado que a gente deve ter é para que os montes não sejam objeto da nossa adoração, mas para que a gente olhe para eles e adore a Deus. E diga como salmista: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso protetor, ele não dorme, ele está sempre alerta. Sim, a gente pode descansar diante das lutas, diante dos sofrimentos e das angústias. A gente faz o que a gente tem de fazer, mas a gente descansa, porque ele permanece cuidando de nós. Ele permanece zelando por cada um de nós. Sim, ele é o nosso protetor, como sombra que nos protege. Ele está à nossa direita, e de dia o sol não nos fere, nem a lua de noite, porque ele nos protege de todo mal. Ele protege a nossa vida. E aí vem a parte que eu mais gosto desse salmo.
Ele protege a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. É engraçado que o salmista resolve dizer saída e chegada e não chegada e saída. Pois é, a nossa vida é feita de ciclos e a gente sempre está saindo de um lugar e chegando em outro lugar. Pode ser um lugar físico, geográfico, pode ser um lugar relacional, um capítulo de uma relação, pode ser um lugar existencial, enquanto pessoa eu saí de uma condição e eu chego a outra. Fato é que a gente está sempre se movimentando e a nossa vida sempre é feita a partir de ciclos. Mais um ano que vocês completam é mais um ciclo que se encerra e um que se inicia. Vocês chegaram nessa marca e vocês já saem por uma nova marca. E na jornada, eu quero lembrar a vocês que no meio das muitas lutas e dos muitos desafios, Deus permanecerá sendo o protetor de vocês, aquele que guarda a vida de vocês. Olhem para os montes e confiem no Senhor. Olhem para os montes, vejam os montes, eles estão aí. Na hora da insegurança e do medo, os montes aparecerão. Mas lembre-se, os montes foram criados pelo Senhor, eles não são o Senhor. E é por isso que a gente reafirma como salmista: o nosso socorro vem do Criador dos céus e da terra. A minha oração, amigos e amigas da fé cristã, é para que a paz de Jesus inunde o coração de vocês de tal forma, todos os dias, que todos os dias, sejam quais forem as circunstâncias, vocês possam reafirmar a fé de vocês dizendo: o Senhor que guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para todo sempre, Ele é aquele de onde vem o nosso socorro. Paz sobre a vida de vocês, paz sobre a casa de vocês. Fiquem com Deus.